Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Já pega a sua Bíblia aí. Toma na sua mão aí a sua palavra, a palavra de Deus. Levanta ela bem alto. E vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, mais uma vez, ó Deus, nos submetemos ao Teu Espírito Santo, para que Ele possa, Pai, nessa noite, com liberdade, ministrar aos nossos corações. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, para receber algo do Senhor, ó Deus. Fala aos nossos corações, ó Deus. Ó Pai, e que a Tua palavra, Deus, ela possa cumprir o propósito pelo qual ela será liberada nessa noite. Ó Deus, que seja uma noite, Pai, de salvação, ó Deus. Uma noite de transformação, ó Pai. Nós queremos ser transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Seja uma noite de restauração, seja noite de cura, Pai. Seja noite de libertação, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pregar em conferência é um desafio. E pregar no encerramento da conferência é um desafio maior ainda. Porque assim, tem uns irmãos que pregam aquilo que a gente vai pregar. Começou na sexta-feira com o Anderson. Na hora que ele mandou abrir Apocalipse 2, eu já lá de trás eu falei, não, faz isso não. Eu lembro que na sexta-feira ele desceu do altar para ministrar nas pessoas, quando ele leu Apocalipse 2, e aí eu parei bem aqui, ó. E ele veio, saiu correndo de lá para poder voltar para o altar, eu parei ele no meio do caminho e falei assim, para de pregar minha mensagem em nome de Jesus. Não satisfeito com isso, vem a Dani, na palavra de oferta. Apocalipse 2. Eu falei, senhor, o senhor está brincando comigo. E aí vem a Lola. Apocalipse 2. E o pior é que ela está na minha sala, lá em cima, na minha frente, ela falou assim, eu vou pregar isso sim. Aí eu saí daqui e falei assim, bom, vou ter que tomar umas 3 latas de energético, virar à noite, para rever a mensagem que nós vamos pregar hoje. Né? E aí, logicamente que o Senhor deu a direção. E sobre o que nós vamos falar hoje? Abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, vamos lá, né? Que o Senhor nos conceda graça. A partir do verso 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste.
Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, só para a gente ilustrar um pouco o contexto dessa passagem, a igreja, a Éfeso, era uma cidade, era uma mega cidade. Era uma cidade portuária e bastante próspera. E era muito movimentada. Com quase, uma média ali de quase 250 mil habitantes. Para que a gente tenha uma noção da magnitude da cidade, foi em Éfeso que construíram um templo enorme em homenagem à deusa Diana. O templo era tão suntuoso que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo tinha 100 colunas enormes feitas de mármore. Além do templo, a cidade tinha também um teatro para 25 mil pessoas, tinham piscinas públicas, tinha biblioteca, enfim, Éfeso era uma mega cidade. E não foi à toa que o apóstolo Paulo, cerca de 30 anos antes de Apocalipse, não apenas visitou Éfeso, mas ele permaneceu cerca de 3 anos ali, proclamando o evangelho e fazendo discípulos nesse lugar. Foi nessa cidade a qual ele gastou mais tempo. E a pregação de Paulo ali, ela foi tão próspera, que não demorou muito, a igreja em Éfeso se tornou uma das principais igrejas. Uma das igrejas mais famosas e influentes do mundo antigo. E como era a igreja em Éfeso? Em Atos 19 e 17, a Bíblia vai dizer que ali existia um povo que temia a Deus. Em Atos 19 e 19, vai contar um episódio que a igreja queimou os seus livros de magia e ocultismo. Só para você ter uma ideia, né, ali o valor queimado foi cerca de 50 mil dracmas. A dracma era uma moeda de prata que tinha um valor de um dia de trabalho braçal. Se a gente fizer um cálculo, colocando que um dia de trabalho seja em torno de R$50, o valor que eles queimaram desses livros gira em algo em torno de R$2.500.000 de material queimado. Foi em Éfeso que os irmãos experimentaram muitos milagres. Foi ali aonde os lenços e aventais de Paulo curavam. Curava os enfermos e expulsava os demônios. Foi em Éfeso também que aconteceu um caso muito interessante, que é o que a gente aconselha muito irmão a não fazer isso. Foi ali onde os 7 filhos de Seva, um dos sacerdotes, foram expulsar um demônio em nome do Jesus de Paulo. E tem muito crente que tenta encarar isso e não tem condição para isso. E eles foram tentar expulsar os demônios, e o que aconteceu com eles foi que o endemoniado bateu neles, e eles tiveram que sair correndo tudo pelado. Em Éfeso, houve um grande tumulto por causa do templo, a adoração a Diana. Por quê? Porque isso sustentava, era uma parte da economia local.
Então, as pessoas que adoravam a deusa Diana, de onde alguns tiravam o seu ganha-pão, as pessoas pararam de adorar a deusa Diana para adorar ao nosso único e verdadeiro Deus. E aí houve um grande tumulto na cidade, porque a economia começou a cair. E depois dessa revolta, Paulo, então, ele parte e deixa Éfeso nas mãos de alguns líderes, de algumas pessoas. E nas mãos de quem que Paulo deixa a igreja? Nas mãos de quem ele deixaria essa mega igreja? Ele deixa essa igreja nas mãos de Timóteo, seu filho na fé. Ele deixa essa igreja nas mãos de Priscila e Áquila, seus cooperadores, aos quais Paulo faz menção sobre ele nas cartas. E Éfeso também, depois teve um pastor, teve alguém à frente, um líder, que era conhecido como o apóstolo do amor. João. E anos depois, o apóstolo Paulo, em sua carta à igreja aos Efésios, ele fala que a igreja de Éfeso é famosa por duas coisas. A igreja de Éfeso, ela é famosa pela fé em Cristo Jesus. E a igreja de Éfeso é famosa pelo amor. A igreja em Éfeso era famosa por ser uma igreja amorosa. Ela tinha um apóstolo do amor como seu líder. Então ela era conhecida por todos por ser uma igreja que amava as pessoas. Amava a Deus acima de tudo. Amor ao qual eles haveriam de abandonar. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. A partir do verso 11. Texto, irmão, que eu tenho certeza que você conhece melhor do que eu. Você prega ele melhor do que eu. Nós vamos dar uma meditada nele. Lucas a gente pode falar, Lucas 15 a gente pode falar que a gente pode intitular o capítulo como a seção de achados e perdidos da Bíblia. Então vamos lá, Lucas capítulo 15, no verso 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando há muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe pedirei: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha que interessante. O filho na casa do pai, vivendo com o pai, lado a lado com o pai. Só que ele simplesmente dá louca nele e fala: não, eu quero a minha parte da minha herança e vou embora. Vou embora, eu vou viver a vida. Sou muito jovem. Eu preciso aproveitar a vida. Eu preciso aproveitar as coisas que a vida nos oferece. Qualquer semelhança é mera coincidência com o crente. A herança normalmente ela é repartida entre os herdeiros quando o pai morre. Mas, no entanto, o pai vivo e falou: não, me dá minha parte que eu vou embora. Ou, num linguajar crentez, ao qual você muitas das vezes já deve ter orado, nos seus dias de choro diante de Deus, nos seus dias de clamor diante de Deus, me dá a minha bênção para depois subir. O pai reparte e dá para ele a parte dele,
Passa um tempo, ele fala, estou indo embora, tchau. Ele vai para uma terra distante. Ele se afasta de onde? Da casa do pai. Lá naquela terra, ele vive tudo. A Bíblia fala que ele vive dissolutamente. Meu irmão, pensa numa bagunça que ele deve ter arrumado. E ele acaba com toda a herança que foi dada a ele. Ele acaba com tudo aquilo que o pai deu para ele. É isso que acontece quando você se afasta da casa do pai. Tudo aquilo que Deus derramou sobre você, toda a palavra que Ele liberou sobre a sua vida, você começa a esquecer. Você começa a prestar atenção só naquilo que você vive e esquece que o pai já falou a teu respeito, já profetizou a teu respeito, já liberou a palavra a teu respeito, só que você se afastou dele. As vozes do mundo começam a ficar mais altas do que a voz de Deus. A Bíblia diz que esse menino, depois que ele consumiu tudo, ele se junta, ele arruma um trabalho e ele deseja comer da comida dos porcos. Quanto crente está comendo comida de porco? Quanto crente está buscando teologias aí totalmente erradas, sendo levados por qualquer vento de doutrina? E aí a Bíblia diz que esse rapaz, de repente, ele cai em si. Ele acorda. Ele lembra de onde? Da casa do pai. É aquele momento, irmão, ao qual você está longe de Deus. Você está afastado da presença de Deus. Você está vivendo tanta coisa complicada. E o Espírito Santo dá um sopro no seu ouvido, em você, e você lembra. Ah, quando eu estava na casa do pai. Quando eu estava lá, eu vivia, eu tinha tudo. Não era fácil. Tinha aflições. Mas o meu pai venceu o mundo. Ai, que saudade da casa do pai. Quem sabe se eu voltar para a casa do pai, ele me aceita como escravo, como empregado dele, e eu consigo alguma coisa para me comer. É a mentalidade de quem se afasta da presença de Deus. Quando quem se afasta da presença de Deus, você acha que você não é mais digno de estar diante dele. Você acha que você não é mais digno de voltar para a casa dele. Você acha que você não tem mais valor. Você acha que o pai não vai te aceitar mais. Você acha assim, não, eu não sou digno, eu só fiz coisa errada na minha vida, eu só arrumei problema na minha vida. Não, eu não sou digno de estar diante do pai. Mas talvez ele me trate como um dos seus servos. Verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e abraçou e beijou. E o filho disse-lhe, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo, a sandália nos pés, traz-me também matar um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. Olha isso aqui que interessante. O menino, o filho então, ele pensou, não, eu vou voltar, mas para que meu pai, eu não sou digno, mas quem sabe eu consigo alguma coisinha, alguma migalha para mim. E ele vai. Quando ele vai, o texto fala, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia não fala isso, irmão, mas eu, igual a Lola, eu gosto de viajar. Então, na minha viagem, eu fico imaginando o seguinte, o filho vinha ainda longe, e o pai viu. Significa o quê? Que o pai estava esperando. Irmão, eu fico imaginando, dia após dia, o pai nos seus afazeres, e ele vendo lá longe, passando alguma coisa, será que é meu filho? Não, não é. Oh, será que é meu filho que está passando ali agora? Não, não é. O pai estava esperando o filho voltar. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O pai está te esperando.
O pai está esperando você voltar, querido. E aí o filho chega todo cheio de coisa, todo cheio de dedo. Eu não sou digno. Não, eu não sou digno. Pequei contra o Senhor. Pequei diante de Deus. Mas eu não sou digno. Me trata como um dos seus servos. O pai que ignorou completamente o que ele falou. O pai abraçou. O pai beijou. O pai chamou os seus servos e fala: calça os pés dele. Bota o anel no dedo dele. Vamos fazer uma festa. O meu filho voltou. O pai está de braços abertos esperando, irmão. Ele está te esperando voltar. Ele quer fazer uma festa. Quando um pecador se arrepende, meu irmão, a festa no céu. Quando alguém volta para a presença do Pai, alguém que estava afastado e volta, a festa no céu. Mas vamos continuar. Verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltavam, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe qual que é o problema? Você sabe, meu irmão, qual é a maior dificuldade da ovelha perdida voltar? São as 99 que ficaram. Olha o legalismo desse filho. Eu sempre estive contigo. Nunca transgredi nada. Eu tenho direito. Direito de quê, irmão? Direito de quê? Você nunca deixou eu fazer nada com os meus amigos. Mas não fez porque não quis, porque o que é meu é seu. O grande problema da ovelha perdida, para voltar, são as 99. Essa visão desse filho mais velho que ficou, é a visão de quem perdeu o amor. É a visão de quem não se importa com o próximo. Uma vez, eu já contei isso aqui, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: pastor, o senhor pediu para me discipular uma pessoa, para me acompanhar uma pessoa. Olha, eu tenho feito isso, eu tenho pago um preço e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa, pastor. Eu desisto, eu não aguento. Pensa numa mala sem alça. Pense em alguém complicado. Não dá, não quer nada com nada. Eu desisto. Eu olhei para essa pessoa, para esse irmão e falei assim: glória a Deus, porque Jesus não desistiu da gente. Quem perde o primeiro amor, desiste dos outros. Quem perde o primeiro amor, ajudar os outros se torna um fardo. Quem perde o primeiro amor, servir se torna um fardo. Vamos ler de novo Apocalipse. Verso 2, 3 e 6, nós vamos ler. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência,
e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tem, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nós percebemos que a igreja de Éfeso era uma igreja ativa, trabalhava muito, fazia muita coisa, era cheia de programações, atividades, cheia de cronogramas, de conferências, enfim, era uma igreja que trabalhava, eles não tinham problema com o trabalho. Eles trabalhavam arduamente, o negócio deles, irmão, era servir, servir, servir. E eles eram perseverantes, eles não desfaleciam, mesmo em meio ao sofrimento. Eles sofriam por Jesus, eles eram presos por Jesus, eles pregavam no frio por Jesus. Aqui nós estamos vindo no frio por Jesus. Eles eram durões, eles eram fortes, eles não eram moles. E além disso, irmão, eles não toleravam gente ruim. Não toleravam falsos ensinamentos, não toleravam heresias, não toleravam falsos profetas, não toleravam práticas pagãs. E de forma superficial, a igreja parecia estar muito bem. Qualquer um de nós, irmão, estaria disposto a estar com um povo desse. Um povo trabalhador, um povo servo, estudioso, defensor da fé, ortodoxo, intrépido, um povo que sofria pela fé, sem desfalecer. Meu irmão, imagina, olha só que povo que é esse. Como é possível existir algo de errado no meio desse povo? Uma igreja fundada por Paulo, uma igreja discipulada por ele por 3 anos, uma igreja pastoreada por João, com Timóteo, uma igreja com colaboradores como Priscila e Áquila. Como que uma igreja dessa, irmão, uma referência tão famosa, pode ter algum problema? Mas apesar das aparências, apesar de seus fundadores, apesar de todos os personagens envolvidos, apesar de todos os sinais e maravilhas, apesar de um passado, de um bom testemunho, apesar deles terem começado bem, havia algo muito errado. Eles haviam abandonado o primeiro amor. E o Senhor os responsabilizou por isso. O Senhor os responsabilizou por terem parado de amar como amavam antes. Os responsabilizou pelo esfriamento. O Senhor disse a eles: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram a paixão. Apesar de um bom começo, eles foram abrindo concessões aqui, abrindo exceções ali. Apesar de um bom começo, com o tempo, eles foram se aproximando do pecado, de pouco em pouco, até que o pecado deixou de parecer algo tão ruim. Apesar de um bom começo, com o tempo, eles se esqueceram do que haviam sido predestinados a serem praticantes da ação de Deus e não meros espectadores. Com o tempo, o sucesso das suas atividades se tornaram mais importantes do que a razão de se fazer tais atividades. E é um perigo. É um perigo ser uma igreja com conteúdo, mas sem paixão. Que perigo ser uma igreja que professa ganhar, uma igreja que prefere ganhar um argumento do que ter um amigo. Que perigo ser uma igreja cheia de atividades que promovem apenas o enchimento temporário de um coração vazio. Que perigo ser uma igreja que não tolera a heresia sem ter amor pelo herético. Que perigo ser uma igreja que odeia qualquer tipo de prática pecaminosa sem deixar de amar aqueles que as praticam. Que perigo ser uma igreja sem compaixão. É
É um perigo porque foi a igreja sem amor que esquartejou os hereges e queimou as bruxas. É um perigo porque é a igreja sem amor que gerou e gera as guerras ditas santas. É um perigo porque é a igreja sem amor que não aceita os homossexuais, não aceitam as prostitutas, não aceitam os traficantes. Ela aceita os mentirosos, os adúlteros, os sonegadores, ela recebe os orgulhosos, dá as boas-vindas aos ricos, mas ela não recebe aquele tipo de gente. É um perigo porque atividade e projeto que nascem de razões sem ser o amor de Deus não geram pessoas apaixonadas. Pode gerar entretenimento, pode gerar lazer, pode gerar educação, mas não gera paixão. E é um perigo ser uma igreja sem amor. É um perigo ser uma igreja sem paixão. Porque uma igreja sem amor, ela deixa de ter razão para existir. O destino da igreja que não ama é sucumbir e desaparecer. E foi isso que aconteceu com a outrora tão grandiosa igreja de Éfeso. Ela foi destruída, o povo disperso, e hoje só existem ruínas. Meu irmão, eu não quero demorar aqui na mensagem, porque eu quero gastar um tempo em oração com vocês. Eu queria te pedir que você se colocasse de pé. Que você feche os seus olhos. Não deixe que nada e nem ninguém tire sua atenção agora. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu vou fazer um relato. E meu irmão, se isso tocar o teu coração, se esse relato tocar o teu coração, o que você vai fazer é sair do seu lugar e se prostrar diante do altar. Só isso. Se perceba diante daquele que pronunciou essas palavras, para não apenas aquela igreja, mas para nós hoje, para mim e para você. Eu não sei quantos aqui podem ouvir o Senhor dizendo: você se lembra? Você se lembra, filho? Você se lembra, filha? Você se lembra do começo? Você se lembra pelo que você era conhecido? Você se lembra do que as pessoas ao seu redor diziam ao seu respeito no começo? Você se lembra como você sorria? Você se lembra de quando nada roubava a sua alegria? Você se lembra que havia um tempo que você mal podia esperar para estar comigo? Você me servia, você me adorava com fervor. Você se lembra? Você orava e ficava comigo, orava e ficava comigo, orava e ficava, e ficava, e ficava. Você orava pela sua família, orava pelos seus amigos, orava pelos perdidos, orava pelos que sofrem, orava pelos famintos, orava pelas nações, e você fazia isso só comigo, no secreto. Você se lembra, filho?
Você lia com prazer a minha palavra. Cada página, cada capítulo, cada versículo. Você falava de mim para os outros e você não tolerava falar mal dos outros. Você dividia com alegria e com generosidade. Você buscava o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Você tinha prazer nas vigílias, você tinha prazer nos jejuns, nas viagens missionárias, você tinha prazer em fazer a minha vontade. Você não me trocava por um programa de televisão, você não me trocava por um jogo de futebol, você não me trocava por nada. Você buscava viver em santidade, você mantinha distância do pecado, você só pensava em mim. Se lembra de como você pensava em mim? Eu era o seu primeiro pensamento quando você acordava e o seu último antes de dormir. Você tinha prazer nas atividades da igreja, você tinha prazer, você tinha paixão por mim, e por isso não era um fardo exercer as atividades da igreja, não era um fardo estar ali, não era um fardo servir, não era um fardo limpar os banheiros, arrumar as cadeiras, chegar no horário dos ensaios, chegar cedo aos cultos, nada disso pesava. Você mudou. Você se lembra de como você era? Por que você mudou? Por que você não me ama como me amava no começo? Por quê? Você costumava me amar, você era apaixonado por mim, você era apaixonada por mim, mas você não é mais. Por quê? Por que você abandonou o amor que tinha por mim? Por quê? Quem disse que a paixão tem fim? Quem disse que a paixão acaba? Pois saiba que a minha paixão por você, ela não acabou. Saiba que eu te amo da mesma maneira. Eu sempre te amei da mesma maneira. E eu continuo sendo o mesmo. A minha paixão por você não mudou. Eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo sendo amor. Eu continuo sendo eterno. Eu continuo sendo todo poderoso, o todo grandioso. Os santos ainda cantam e celebram que santo, santo, santo eu sou. Eu não mudei. Mas você mudou. Você mudou. Você abandonou o amor que tinha no começo. Você não é mais o mesmo. Você me chamava de papai. E eu te chamava de filhinho, de filhinha. Mas hoje, você me chama de excelso e glorioso Deus. Mas eu continuo te chamando de filhinho, de filhinha. Aonde está você? Aonde está você? Eu sinto saudade de você, filho, filha. Aonde está você? Volte! Volte, me ame como você costumava me amar. Volte, eu não mudei. Aonde está você? Aonde está você, filho, filha? O pai sente saudade. O pai sente saudade. Quando Adão pecou, irmão, a
primeira palavra de Deus para ele não foi de condenação. A primeira palavra de Deus para ele foi o que ele fala para você hoje: aonde está você? Talvez, irmão, você esteja com vergonha, com dificuldade, travado aí no seu lugar. O Pai está te chamando de volta. Se você é essa pessoa, só levanta a sua mão. Nós vamos até você para orar com você. Só levanta a sua mão. Tem uma mão levantada lá atrás. Por favor, eu preciso de um pastor lá. Tem mão levantada aqui na frente. Tem mais gente. Levanta a sua mão. O Pai está te chamando hoje. O Pai está te chamando de volta para casa. Ele quer botar o anel no seu dedo, a sandália nos teus pés. Tem mais mãos levantadas lá atrás. Tem mais mãos levantadas. Levante sua mão, querido. Preciso de uma pastora aqui. O Pai te chama nessa noite para você voltar para Ele. Só levanta a sua mão, irmão, nós vamos até você. Tem uma mão levantada ali atrás, por favor. Chega um pastor ali, uma pastora. Tem uma mão levantada aqui no meio. Fica com a mão levantada alto para os pastores poderem ver você. Tem uma mão levantada lá no fundo, lá no fundo. É noite que o Pai está te chamando de volta. Tem mais gente, irmão, tem mais gente. Tem uma mão levantada ali, por favor. Precisa de uma pastora ali. Vocês que chegaram nessas pessoas, abracem ela e trazem ela aqui na frente. Traz ela aqui. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Tem mãos levantando ainda. Quero pedir os líderes de ministério para me ajudar aqui, por favor. Abre os meus ouvidos, eu quero. Lá no fundo tem mãos levantadas. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Se Deus está falando, você sabe que você tem que vir, levanta a sua mão. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me
Esses irmãos estão aqui na frente e o Pai está abraçando eles. Eles estão sendo abraçados pelo Pai. E tem mais gente que sabe que tem que levantar a mão. Levanta a mão, irmão. Vai alguém até você.